those blue eyes. Your daddy walked you up to me. Everybody stood as you passed by. Been dreaming of this moment, waiting on the day when I look at you and say, I choose you for the rest of my life. Every day I'll remain right by your side. I'm the boy who won the world, 'cause somehow you're the girl standing here in front of me tonight, dressed in white. From that first date at the coffee shop, nothing else had ever felt so right. And your smile has always lit me up, but I've never seen it shining quite this bright. No, I choose you for the rest of my life. Every day I'll remain right by your side. I'm the boy who won the world. Acima de todas as coisas, um sonho sonhado por Deus, oásis de toda a vida, família, lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor, ali sua graça é bendita, família. O conselho de um pai vale mais do que muitas riquezas. Um abraço entre irmãos despedaça os portais do inferno. O retorno de um filho, um banquete de paz e alegria. Tanta vida se esconde por trás de um sorriso materno. Sonhado por Deus, oásis de toda a vida, família, lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor, ali sua graça é bendita, família.
a dança começar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É ter o meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra esse dia chegar. O amor ele não é cego, ele sabe os passos que precisa dar. Só Deus sabe conjugar o amor, afinal é o próprio verbo amar. O amor está tão perto, mas só no tempo certo vai chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra esse dia chegar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Segura minha mão, Você terá que me cuidar. é teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração Pra esse dia chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra esse dia chegar. Fiz uma oração para encontrar meu Pai. Festa da vida, quem convida é o amor. O céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu Pai pra minha dança. Meu bem, a sua mão, ao entrar juntos na embarcação pro outro lado do mar, além do que o olho vê, com o vento em nosso favor, não temos o que temer.
seja dever. Como inventar um adeus se já é amor? Como cortar pela raiz se já deu flor? Como inventar um adeus se já é amor? Não quero reescrever as nossas linhas, que se não fossem tortas não teriam se encontrado. Não quero redescobrir a minha verdade, se ela me parece tão mais minha quando é nossa.
mais ser só. Não quero desatar o nosso nós. Não quero desatar o nosso nós. Sorri pra mim. Boa tarde a todos. É um prazer ter vocês aqui nesta hora de celebração, onde nós nos alegramos, nós realmente nos alegramos no Senhor, porque isso tudo aqui tem a ver com o nosso Deus. Gostaria de orar mais uma vez com vocês agora, no sentido de que Deus realmente nos abençoe nesse tempo. Curva a sua cabeça ainda de pé. Ó Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é um Deus tão poderoso, mas tão gracioso também, que estendes sobre nós a tua bênção. O Senhor estende sobre nós o poder de nos alegrar, de ter o nosso coração cheio de prazer, de alegria. E nesta tarde nós estamos aqui para celebrar o teu nome e também celebrar a bênção do Senhor no matrimônio, no casamento do Giovanni e da Julie. Que o Senhor nos abençoe neste tempo, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Perfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor, com tua paz enche o meu ser, com teu perdão renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor, com tua paz enche o meu ser, com teu perdão renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui.
uma expressão de amor. Sinto tua presença em mim, quero te louvar, quero te louvar, quero te louvar, quero te louvar. Verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Giovanni, caro colega, ministro do Evangelho, Julie, minha sobrinha, por extensão você. Eu escolhi um texto que todo mundo conhece, porque eu creio nas coisas que a Escritura diz. Há muita gente que pega esse texto e fala que não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com a raça humana, mas eu vou expô-lo aqui, creio eu, para edificação de vocês. O seu ancestral mais antigo foi feito pelas mãos de um artífice. Ele deu forma ao seu ancestral, soprou, e eis o homem. A sua ancestral mais antiga, segundo a Escritura, precisou não de um artífice do jeito que o seu marido precisou na sua ascendência. Julie, Deus precisou de 2 tipos de especialidade médica. Eu vou explicar. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. É a primeira notícia de uma anestesia, de que se tem notícia.
O segundo procedimento já foi feito por um ortopedista. A Bíblia diz que o seu ancestral mais antigo tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Deus se prestou a esta coisa tão bela, como um artífice, como alguém que tem gosto pelo belo. Ele fez os dois. E o texto diz que a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Quando Deus aprontou Eva, isto é, terminou de fazê-la do lado do seu marido, ele fez uma surpresa para Adão. Este nem imaginava o que Deus estava aprontando para ele, aprontando e aprontando. E quando Deus trouxe Eva para que Adão a visse, como é que foi que o seu ancestral se portou? Então ele disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É curioso que o verso 23 são as primeiras palavras, não que Adão disse, obviamente, mas que foram registradas na Escritura Sagrada, e diz respeito à mulher dele. O texto fala: afinal é osso dos meus ossos. Parece apontar que Adão estava vasculhando para ver se achava alguma coisa que o agradasse. Certamente ele não encontrou ninguém na criação anterior de Deus, dentre os seres criados, que pudesse servir de real companhia. A tarefa de Adão foi de observar atentamente os seres vivos, e Adão não encontrou ninguém que lhe fosse parecido. Afinal, parece-me que alguma coisa era esperada e ele não sabia exatamente o que. Havia alguma coisa faltando no jardim, uma contraparte ideal. Adão não havia encontrado ninguém no jardim de Deus que pudesse ser reflexo daquilo que ele próprio era. E então, quando Deus trouxe Eva, apresentando a ele disse: afinal é osso dos meus ossos. Essa expressão afinal dá a perceber o alívio e ao mesmo tempo o encantamento e o prazer que a surpresa lhe trouxe. É como se Adão houvesse dito: até que encontrei uma contraparte minha. Se eu colocar de outra maneira, ele teria dito assim: uau, já não era sem tempo. Pois Adão andava só, diz o texto. Então, ao ver aquela obra que Deus havia trazido como resultado da cirurgia, pareço ouvi-lo gritar: eureka! Afinal de contas, eu achei o que eu necessitava, porque ele não tinha ideia nenhuma de como uma mulher seria. Ela não era nem um pouco parecida com os animais com quem Adão viveu algum tempo, dando nome a eles, com a natureza que ele cuidou, nada. Era bem diferente. Afinal de contas, Deus havia sido sábio e poderoso para criar um jardim tão belo, e agora ele faz uma coisa tão bela para o homem. Nós que somos casados sabemos das coisas belas que Deus nos deu. A reação de Adão mostra que Eva não era substancialmente diferente dele. Nós temos controvérsias muitas nesta nossa época. O texto diz que não se achava nenhuma auxiliadora que lhe fosse idônea.
idônea. Quando a mulher desfilou perante ele, e tu vai desfilar no tempo apropriado, ele sentiu-se imensamente atraído por ela, uma atração que a consanguinidade produz, e ela era uma outra pessoa. Atenção, ela era do mesmo gênero humano, com funções diferentes, homem e mulher, iguais, com a mesma essência, mas diferente com respeito às funções. Eu creio que ela era mais bela que ele. E disse a mulher, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A parte de ossos vislumbra, digamos, a força que ela tem, que recebe dele, e a parte sensível que é a carne. Ela era, repito, igualzinha a ele. Ela era o retrato dele em termos de essência, em termos de substância, natureza. Mas a gente gosta quando o igual se torna diferente. Nós não cremos no igual com o igual aqui. A reação de Adão mostra o contentamento pela procedência dela, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. A palavra varão, você sabe que você é especialista em Antigo Testamento, é aquilo que eu chamei você Ish. E a mulher, a varoa, é chamada de Isha. Tomara que ele, olhando você, não fale Ish. É Isha. A nomeação da esposa, portanto, vem em decorrência do ponto anterior, que ensina que a mulher não era essencialmente diferente do homem, porque ela era uma parte dele. Segundo a verdade do texto, o comprometimento de Adão com a auxiliadora idônea. Por isso, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. É com vocês dois e com vocês dois. Parcialmente é com vocês. A atenção maior que Deus disse ou deu é que você tem que ser comprometido com essa mulher que eu estou lhe dando. Esse é o comprometimento maior. Eu vou dizer, maior que pais. Viu, Liana? Viu, Zé Carlos? Viu, minha senhora? Eu não sei o seu nome, desculpa. Maura. O comprometimento seu, Giovanni, é mais forte, ou deve ser mais forte que com os seus pais. Júlia, a mesma coisa. Mais forte que com os seus amigos. E mais forte com os próprios filhos que um dia, porventura, Deus vier a lhes dar. Na nossa presente sociedade nós invertemos a ordem. Você vê os artistas, os homens em destaque: um beijo para os meus filhos. E a esposa, pode verificar, poucos falam, eu mando um abraço, um beijo para minha mulher. E depois os outros relacionamentos. Portanto, o comprometimento Julie e Giovanni envolve a mudança da importância das relações anteriores. Não devemos, por favor, nunca rompa relações com eles. Vocês vieram de alguma forma deles. Os nossos laços mais fortes antes do casamento eram eles. E quando nós casamos, o comprometimento prioritário muda. Os outros relacionamentos ficam em segundo plano. Vocês não fiquem com ciúme, não. E a senhora não fique com ciúme, porque é assim que as coisas são. Um dia a senhora largou o seu pai e sua mãe, um dia vocês largaram o pai e a mãe, estão pagando. É parte da ordenança divina, é parte do mandato divino isto.
Quando encontramos uma mulher com quem queremos casar, temos que entender que o casamento é prioritário. Uma vez casados, é ela o seu compromisso, primordialmente, depois ela com você. É sua a responsabilidade primeira. E não é pequeno, Giovanni e Julie, não é pequeno o número de casais que mantêm os seus relacionamentos anteriores fortes, mais fortes do que com o cônjuge. E eu tenho na minha vida de ministro do Evangelho de quase 50 anos, eu tenho visto tanta frustração porque este mandato de Deus não é obedecido. Veja, você está sob seus pais até hoje, e agora você passa a estar sobre ele. Você não muda de posição, é isso que a Escritura diz. Você estava com seus pais, submisso aos seus pais, mas agora muda de situação, porque você vai ser cabeça da família. Que não gostem os que são de outro pensamento, mas é assim que a Escritura diz, é assim que a palavra de Deus diz. Eu tenho visto muita coisa com respeito a filhos. Eu tenho 3, e os filhos quase todos têm 3, e todo mundo tem 3, 4, 5, e nós damos atenção mais aos filhos, mas logo os nossos pais morrem, os nossos filhos caem fora, do jeito que estão fazendo agora, e vocês vão ficar sozinhos, e o senso de casamento se perde, porque quando esses relacionamentos, o relacionamento com seu marido ou com sua mulher não é prioritário, então o casamento perde o significado. Por isso que a gente vê alguns casais que depois de longos anos se separam, porque os objetivos foram alterados. Então eu espero que estas coisas você compreenda. O texto ainda fala que, ora, um e o outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Deus trouxe a mulher para Adão, e este se encantou certamente diante da beleza de sua auxiliadora idônea. Então o texto retrata a vida conjugal deles, a vida sexual deles, numa linguagem muito bonita e cheia de significado. Primeira coisa neste verso, ora, um e o outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Primeira coisa, a santidade se evidencia lá no primeiro casal, na pureza de alma de nossos primeiros pais. Esta fase registrada no Gênesis é uma evidência da limpeza de alma que os nossos primeiros pais tinham na alcova da sua residência paradisíaca no paraíso. Eles estavam desnudos, mas, Julie, eles não precisavam de roupa para se enfeitar, do jeito que você está enfeitada hoje, e belamente enfeitada, porque eles eram belos. Afinal de contas, a grande maioria das mulheres e dos homens aqui estão ultra enfeitadas, mas há certas coisas que desapareceram de nós. Um dia vão retornar, mas desapareceram. Nós temos que ataviar, nós temos que enfeitar para que a coisa melhore. É verdade. Todos nós, homem e mulher, somos assim. Eles não precisavam de roupa contra o frio ou o calor, porque o clima do lugar paradisíaco deles era perfeito. Eles não precisavam de roupas, que é estranho falar aqui, mas eles não precisavam de roupa para cobrir as suas vergonhas, porque eles eram moralmente santos e não tinham pecado na alma. As roupas servem para cobrir hoje a vergonha da nossa nudez, mas eles não tinham de que se envergonhar, porque a pureza impede que alguém se envergonhe. Eles não sabiam o que era vergonha. É impossível entender isto no habitat não mais paradisíaco em que nós vivemos. Eles estavam nus e não
se envergonhavam. A pureza de alma era a característica de nossos primeiros pais no habitat original. A nudez de Adão e a nudez de Eva não revela simplesmente a aparência física deles, mas também o interior deles. Eles eram moralmente transparentes, psicológica e afetivamente não tinham de que se envergonhar. Não existia nenhuma ruga, Julie, neles. Não havia nenhuma mancha para ferir as sensibilidades deles. Não havia nenhum desejo de tirar vantagem um do outro, de explorar um ao outro, nem sentimento de temor de ser defraudado. Não havia desconfiança nenhuma. A transparência moral só aumenta a confiança, a verdadeira amizade e o real companheirismo. Eles não tinham nenhum temor relacional. Você é um teólogo e você é mulher de teólogo. Não é assim conosco hoje. Eu queria que fosse, mas não é. Um dia vai ser, mas hoje não é. Muitos de nós temos sido atacados por vários temores, desconfiança, etc., porque o pecado ainda ronda as nossas vidas e está dentro de nós. O pecado quebra a beleza das nossas relações físicas, das nossas relações humanas, porque nós somos seres humanos. Peçam a Deus a graça. Você que é conhecedor do Antigo Testamento, pegue esse texto, trabalhe com sua mulher com isso, para que vocês tenham mais pureza de alma, para que vocês vivam mais limpamente e sejam exemplares para os seus pares ou parentes ou amigos. Nós temos que viver de tal maneira, Julie e Giovanni, que as outras pessoas falam: mas como é que vocês conseguem fazer isto? Isto advém da graça divina, que vocês precisam desesperadamente para que vocês pareçam um pouco com o casal inicial. Mas um dia, Julie, Giovanni, um dia Deus, você sabe que nós já estudamos isso, um dia Deus vai fazer tudo novo. Mas eu não sei como Ele vai fazer. Eu sei que Ele tornará novas todas as coisas. E lá nós todos não teremos rugas, não teremos querelas, não teremos nada que hoje atrapalhe e amarga às vezes a vida de um casal. E Deus vai restaurar o paraíso. Isso é uma esperança que ninguém arranca do meu coração. Deus vai criar novos céus e nova terra. Deus vai criar, espantem senhores pastores, Deus vai criar famílias lá, e eu tenho razões de sobejo para dizer isto. Eu espero que a Júlia seja lá a sua, e vice-versa. A Júlia está exigindo aqui. Eu queria que vocês tivessem uma vida, eu não digo edênica, do Éden aqui, mas que começassem a ver as coisas do ponto de vista de Deus, com uma cosmovisão cristã na vida conjugal. E eu queria que vocês desfrutassem muito bem disto, tanto nas relações físicas como nas relações espirituais. E é necessário que você receba a Julie como um dom de Deus, que você receba o Giovanni como um dom de Deus, e nós temos que fazer o melhor que nós podemos com o dom que Deus nos dá. A Bíblia diz o negócio de nós: quem encontra uma mulher, encontra o quê? O favor de Deus. Eu creio que mutatis mutandi é a mesma coisa, Júlia. Você encontrou o favor de Deus. Por essa razão, isto é, para que tudo fosse como Deus queria, a menos em princípio, Jesus Cristo, Senhor dos senhores, o Rei dos reis, fala assim para você que tem dificuldade de amar a mulher: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Julie, vem a parte que a mulherada não gosta.
Mulheres, sede submissas a seus maridos, como a igreja é submissa ao Senhor. E coisa mais boa, desculpe o português, coisa mais boa, Julie, é você estar em submissão, sendo liderada por um homem que tem o coração em você, porque ele ama você. Os movimentos modernos que aparecem se esquecem. Nenhuma mulher reclama quando tem o suporte, quando tem o amor do seu marido. Ela não tem problema nenhum em ser liderada por ele. Deus fez vocês assim, e eu espero que você seja desse jeito, mulher, e você seja desse jeito, homem, conforme prescreve a Escritura. Seja Deus gracioso em abençoar o lar de vocês, fazer de vocês um casal que cause, que provoque santos desejos de união conjugal na vida daqueles que vêm vindo, ou de amigas suas, amigos seus, porque nós estamos num tempo em que o casamento está sendo questionado. Tomara Deus se sirva de vocês, para que vocês sejam homens e mulheres, homem e mulher, tementes a Deus, defensores, Giovanni, da verdade de Deus, que você vai enfrentar no seu ministério pensamentos mais loucos com respeito ao lar. Deus o ajude. Deus o ajude, minha sobrinha. Seja sempre da graça de Deus cheios. Amém. Vamos ter a entrada das alianças. E quem diria, olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz? Esses dois mundos distantes se encontram e nasce o amor. E quem diria, depois de tanta coisa, de tantos ajustes no coração, hoje eterniza a nova canção do mais puro amor. Chamem todos para ver, façam grande festa, nasceu o amor. Tragam cores pra enfeitar, só palavras não poderão comprar. O que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar, e eles se amam. Veja o brilho em seu olhar, canta a bela história, ela não tem hora pra acabar. E eles se amam, nunca mais irá mudar. Traga cada dia mais amor pra esse lar. Podem se sentar. O dia chegou, a hora chegou. Eu já não vou mais poder falar projeto de genro. E como disse, né, esse é o despacho final, né, porque é a última que vai embora de casa. Certamente as alianças que vocês vão colocar no dedo, eu tenho dito que ela representa visivelmente aquilo que vocês fazem de compromisso
entre vocês e com o Deus de vocês. Foi assim que Deus sempre fez. Deus estabeleceu alianças com seu povo. E eu me lembro da aliança que ele fez com Noé, quando ele colocou no céu um arco, o arco-íris. O arco-íris que nós vemos é apenas meio círculo, cheio de cores, um sinal visível. Agora vocês colocam nos dedos os anéis para ser um sinal visível. Esses anéis que hoje é uma obra-prima, uma arte, uma joia, não foi encontrado assim. Foi encontrado de maneira rude, na terra, no barro. Mas quando aquele que procurava uma joia, riqueza, viu, identificou logo: ali tem algo precioso. Algo que a gente precisa olhar, e vocês precisam olhar sempre para o dedo de vocês. Todo casal deve olhar para o dedo de vocês e não reconhecer apenas uma joia, mas reconhecer que existe um pacto, existe uma aliança. E sobretudo para aqueles que temem a Deus, reconhecem o objetivo e a razão da sua própria existência. Nessa aliança, mais uma vez, vocês têm o compromisso de reconhecer que vocês estão e deverão viver um para o outro, para glorificar a Deus e ter prazer nele. A aliança que vocês fazem entre vocês, fazem também diante desse Deus. Portanto, vocês, se querem ser abençoados, como diz aqui o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós estamos aqui nessa tarde para noite celebrando o enlace de vocês, mas celebrando a bênção de Deus, de que um dia, quando vocês se encontraram, Deus estabeleceu um propósito para a vida de vocês. A aliança que vocês fazem hoje, fazem diante de Deus, diante de vocês, diante dessas testemunhas, com o objetivo de glorificar a Deus e serem abençoados por esse Deus. Eu quero orar. Ó Deus, nós queremos realmente pedir a bênção do Senhor, a bênção de fazer com que esta joia, que agora será colocada no dedo, seja um compromisso antes de tudo com o Senhor, e que a bênção do Senhor, não sobre essas alianças aqui, mas sobre a vida de Giovanni e da Julie, se manifeste de forma tão brilhante como esta joia, tão preciosa como esta joia, e que a vida deles, o andar deles, os anos que virão, seja uma expressão viva de que o Senhor tem confirmado e confirmará este ato nessa noite. Assim nós rogamos a bênção do Senhor sobre eles. Giovanni, você pode colocar essas alianças no dedo da Julie. E ao colocar o dedo, você vai fazer o seu compromisso. O compromisso que eu quero fazer é de honrar a opinião da Julie. E eu queria começar dando a oportunidade para ela, Zé Carlos, de ir na frente.
porque assim ela me pediu com muita insistência. E eu quero te passar a bola, tá bom? Quero que tudo ocorra bem hoje, tá? Já estou mandando, né? Eu vou ler porque eu não dou conta de decorar. Meu Gi, para muitos pode parecer que foi tudo muito rápido, mas só eu sei o quanto eu esperei você chegar. Sem imaginar que você seria você. Foi meio de repente, mas como eu disse, estou surpresa, mas eu não achei ruim não. A sua chegada me trouxe paz, tranquilidade e segurança, por mais tempestuosa que a nossa vida estava. E te amar foi e é tão fácil. Obrigada por tudo que você já fez e faz no meu coração e na minha vida. Por cuidar de mim, por me mostrar como ser melhor. E como amar a Deus a cada dia com seu incentivo e com seu exemplo de fidelidade e amor por Ele. Obrigado por me amar e principalmente me amar como eu sou. Meu Gi, eu prometo te amar e escolher te amar todos os dias da minha vida. Prometo cuidar de você e da nossa casa com dedicação e amor. Eu prometo estar ao seu lado, te apoiando nas alegrias e nas tristezas que essa vida junto nos oferecer. Prometo te amar e ser cuidadosa quando estiver estressado e nervoso. Prometo tentar comer menos para que você possa comer menos. Eu prometo que na riqueza e na pobreza estarei com você, sorrindo e fazendo você sorrir. Prometo ser sua companheira em tudo o que fizer. Eu prometo ir com você por onde você for. Prometo caminhar ao seu lado com dignidade, compromisso e respeito. Eu prometo jamais te abandonar. Prometo ser-lhe fiel até o fim. E prometo ser para sempre sua alegria, até que a morte ou a volta do nosso Senhor nos separe. Entendi. Por que você foi primeiro? Me perguntaram onde estavam meus votos, eu não tive tempo de escrever. Eu não decorei nada, não. Mas, Juju, faz muito tempo que você é Juju. E se tem uma verdade real entre nós aqui, eu encontrei o favor de Deus. E precisando muito do favor de Deus, Ele desenhou na minha frente ao fazer você brilhar do jeito que nunca tinha sido. E quando eu te mostrei minhas dores, você fez elas serem suas. E me deu uma certeza de que as minhas alegrias também são suas. Deus me deu paz com isso. Me deu vontade de viver. Me deu vontade de adorar o meu Senhor, de agradecê-lo, de louvá-lo e de fazer você feliz, do jeito que meu Deus está me fazendo com você do lado. E é por isso que eu quero prometer diante dos seus pais, que há muito tempo são um pedaço de família que eu tenho, diante da minha família, diante de cada amigo que a gente tem aqui, que eu vou te amar, que eu vou entregar o meu coração para você todo dia, que a circunstância vai ser onde o meu amor por você vai ser experimentado, seja ela qual for. Eu prometo que eu quero orar por você e com você. Eu prometo que eu quero temer ao Senhor e depender dEle para te amar.
Eu prometo que eu vou lidar com seriedade contra os meus pecados para poder te amar e poder servir a nossa casa. Eu prometo ter em Jesus o exemplo de compromisso para cuidar de você. Eu prometo ser seu marido. Eu prometo ser seu. Eu prometo ser fiel a você. Eu prometo não ter olho para mais ninguém. Eu prometo envelhecer com você. Eu prometo ficar. Eu prometo te receber. Eu prometo fazer a nossa casa ser uma casa onde o Espírito Santo habita, onde a palavra de Deus é bem-vinda, onde nós falamos com o nosso Senhor e onde nós nos amamos. Eu prometo sonhar tudo isso todo dia, porque eu não posso fazer outra coisa também. Eu prometo cuidar da sua felicidade como eu me interesso pela minha. Eu prometo repetir 1000 vezes, para sua memória curta. Eu prometo pensar 2 vezes quando estiver estressado. Eu prometo ser seu Gi. Eu te amo. Giovanni e Julie, vamos compor a família toda aqui na frente para clamarmos a bênção do Senhor sobre o lar de vocês. As promessas que foram feitas aqui são lindas e devem ser cumpridas, mas isso só acontecerá com a bênção de Deus. E é por isso que nós estamos todos juntos aqui, a igreja do Senhor, a família, os amigos, para clamar a bênção de Deus sobre vocês. E Deus é bom e restaura todas as coisas, faz novas todas as coisas. Para que a gente tenha esse tempo de invocar a bênção do Senhor, Giovanni, eu vou pedir uma ginástica para você. Que você se coloque de joelho, você também, Julie. E peço que os irmãos que estão aqui se coloquem de pé. Peço que o pastor José Carlos, o pastor Eber venham aqui junto comigo. E nós vamos estender as mãos sobre vocês. Clamar a bênção do Altíssimo, de Jesus de Nazaré, do Espírito Santo, sobre o lar e sobre a vida de vocês. Senhor, nós te agradecemos por esse momento. E nós estendemos as nossas mãos sobre, ó Deus, essa família, sobre esse casal, como ministros de Cristo. Clamando, ó Deus, que pela autoridade de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, essa família seja abençoada. Que esse casal, ó Deus, seja sustentado nas promessas e compromissos que fizeram aqui, para que o teu nome seja honrado na vida deles. Senhor, nós clamamos a bênção do Senhor sobre a vida da Julie. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor dê a ela filhos. Que o Senhor, ó Deus, estenda a tua mão sobre o coração dela e renove nela, ó Deus, a atuação profunda do teu Espírito. Dá ela poder no Espírito, ó Deus, para frutificar tudo aquilo que a tua palavra tem, ó Deus, em testemunho na vida dela. Te louvamos, ó Deus, pelo teu servo. Agradecemos ao Senhor pela vida do Giovanni, pelo seu ministério, pela sua vida. E clamamos sobre ele a bênção, a graça do Senhor para liderar a sua casa com toda a autoridade, vida, sendo um modelo, ó Deus, de santidade, de amor e dedicação, não somente pela sua casa, mas a igreja também.
Pedimos ao Senhor, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a Melissa e sobre todos os outros filhos que o Senhor der a esse casal. Clamamos, ó Deus, já pela conversão dela, pelo dia em que o Senhor a regenerará e fará, ó Deus, a tua palavra prosperar no coração dela, Pai. Clamamos ao Senhor, ó Deus, pelos filhos que o Senhor dará a eles e pedimos a tua bênção, que sejam homens e mulheres do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo sejam sobre você, Giovanni, sobre você, Julie, sobre você, Melissa, e sobre toda a igreja de Jesus Cristo, hoje até o dia eterno. Amém. Podem se colocar de pé. Assim, nós os declaramos marido e mulher, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Pode beijar a noiva. Podem se sentar, eles vão fazer algumas fotos. Sobre todos, nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Pra você, o amor que chegou para dar o que ninguém deu pra você. Paz, você que é bonito demais. Se ao menos pudesse saber, eu sempre fui só de você. Você sempre foi só de mim. Eu sempre fui só de você. Você sempre foi só de mim. Pra você
você.